144 mil escolhidos, 4 cavaleiros, uma cidade de ouro de 1.400 milhas de largura. Estas não são cifras ao acaso, são coordenadas. No ano 95, a ilha de Patmos se converteu na Zona Zero para o maior evento de revelação registrado. João, aos seus 90 anos, presenciou uma tecnologia celestial que desafia a nossa física. Seres com visão de 360 graus e estruturas que não deveriam existir. O que a maioria não percebe é que este livro não trata do medo, trata-se da vitória final. Mas para chegar lá, primeiro temos que sobreviver à tempestade. Basicamente, prepare-se para o impossível. A mensagem às 7 cidades. Para entender a magnitude disto, primeiro temos que nos localizar no mapa, especificamente na Zona Zero. Estamos no Mar Egeu, a ilha de Patmos. É pequena, apenas 6 milhas quadradas de rocha vulcânica e desolação. Está localizada a umas 40 milhas ao sudoeste da grande cidade de Éfeso. Basicamente é uma prisão natural. E aqui é onde encontramos João. Não é um homem jovem. Tem aproximadamente 90 anos. Este homem caminhou com Jesus no ano 27. Viu a transfiguração no Monte Tabor no 29. Esteve ali em Jerusalém no 14 de Nisan do ano 30. Viu de tudo. Mas agora, sob o regime do imperador romano Domiciano, que governou com um punho de ferro desde o 81 até o 96, João é o inimigo público número 1. Domiciano estava obcecado em eliminar os cristãos na Ásia Menor. Assim, para calar João, jogou-o nesta rocha. Mas aqui está a armadilha. Pensaram que o isolamento o silenciaria. Estavam enganados. Testemunhas históricas como Ireneu de Lyon confirmaram por volta do ano 180 que foi aqui, neste exílio, onde se escreveu o texto mais explosivo da história. O manuscrito Papiro 47, encontrado no Egito em 1934, é a prova física de que isto não é um mito moderno. 32 folhas de papiro de 5,5 por 10,5 polegadas que sobreviveram ao tempo. João está sozinho no dia do Senhor, um domingo qualquer. De repente, o silêncio da ilha se rompe. Não é um sussurro. É uma voz atrás dele que soa como uma trombeta de guerra. Estamos falando de uma frequência acústica desenhada para captar atenção imediata. A ordem é clara. Escreve. João tem que tomar um rolo de papiro de 10 pés de comprimento e documentar o que está a ponto de ver. E o que vê lhe gela o sangue. Mas o que se virou para olhar não era humano, e aqui é onde aparece o alfa de fogo. João gira sobre seus calcanhares. O primeiro que impacta suas retinas são 7 candelabros de ouro maciço. Mas isso é apenas a decoração. No centro há alguém. Alguém que se parece com o Filho do Homem, mas potencializado a um nível cósmico. Analisemos os dados desta aparição porque são alucinantes. Veste uma túnica até os pés e um cinto de ouro de 24 quilates na altura do peito. Isso é realeza pura. Mas olhe para sua cabeça. Seu cabelo é branco, não cinza pela idade, mas branco como a lã nevada. É pureza absoluta. E então você olha para seus olhos. João os descreve como chama de fogo. Estamos falando de uma intensidade térmica visual que simboliza um juízo penetrante, comparável a 2.700 graus Fahrenheit. Nada se esconde desse olhar. Seus pés parecem bronze polido, como se tivessem acabado de sair de um forno industrial. Simboliza estabilidade e juízo. E quando abre a boca, sua voz não é humana. João a descreve como o estrondo de muitas águas. Em termos modernos de áudio, isso é um volume de pressão sonora superior aos 120 decibéis. É o som das cataratas do Niágara caindo bem ao seu lado. Ensurdecedor. Autoritário. Em sua mão direita, segura 7 estrelas. E de sua boca sai uma espada de 2 gumes de 2 pés de comprimento. É letalidade cirúrgica. João, o homem que havia jantado com Jesus 60 anos antes, não corre para abraçá-lo. Cai no chão como morto. O sistema nervoso de um homem de 90 anos não pode processar tanta energia, mas Jesus põe sua mão direita sobre ele. Diz-lhe, não temas. Identifica-se como o primeiro e o último, e aqui está o dado-chave, tem as chaves da morte e do Hades. Obteve-as no 16 de abril do ano 30, o dia da sua ressurreição. Ninguém mais tem acesso a essas portas. Jesus lhe dá uma missão urgente, enviar um dossiê de inteligência a 7 cidades estratégicas, e acredite em mim, não eram cartas de amor. Aqui é onde a coisa se torna política e geográfica. Jesus não escolhe estas cidades ao acaso. São os centros nevrálgicos da Ásia Menor.
e tem inteligência precisa sobre cada uma. Primeiro, Éfeso. Esta era a metrópole, fundada por Paulo no 52. Tinha 250 mil habitantes. Jesus elogia seu trabalho duro contra seitas perigosas como os Nicolaítas, um grupo gnóstico que surgiu no ano 60. Mas tem uma queixa: perderam seu primeiro amor, essa paixão dos 30 mil conversos originais do ano 55. Se vencerem, promete-lhes acesso à árvore da vida. E isso é uma referência direta às 12 variedades de frutas do Gênesis. Depois está Esmirna, um porto comercial com 100 mil residentes. Estes jovens estavam sofrendo. Jesus menciona uma tribulação de 10 dias. Os historiadores conectam isto com os 10 anos de perseguição feroz sob Domiciano, do 86 ao 96. Promete-lhes uma coroa da vida, similar à coroa de louros de 20 folhas que se dava aos vencedores olímpicos, mas eterna. Passamos a Pérgamo. Aqui é onde Satanás tem seu trono. Não é uma metáfora. Refere-se ao altar de Zeus, uma estrutura massiva de 115 pés de altura construída no 180 a.C. Ali, um fiel chamado Antipas foi martirizado no 92, assado vivo dentro de um touro de bronze a 1500 graus. Apesar do horror, Jesus lhes oferece maná escondido e uma pedra branca, como as tésseras romanas de marfim de 2 polegadas, que serviam como entrada para eventos exclusivos. Tiatira é o seguinte objetivo: um centro têxtil de 50 mil pessoas. O problema aqui era interno. Uma mulher, chamada simbolicamente Jezabel, estava liderando 300 seguidores rumo à imoralidade. Jesus promete aos vencedores a autoridade e a estrela da manhã, que é o planeta Vênus, visível com uma magnitude de -4,6. Sardes, antiga capital. Tinha fama, mas estava morta por dentro. De 60 mil habitantes, apenas uns 100 eram fiéis puros. Jesus promete vestes brancas, linho egípcio da mais alta qualidade, de 200 fios, para os dignos. Filadélfia, uma cidade agrícola pequena de 30 mil pessoas. Jesus lhes abre uma porta que ninguém pode fechar. Promete-lhes proteção da hora da provação, referindo-se à tribulação global de 7 anos predita por Daniel. E, finalmente, Laodiceia, o centro bancário. Tinham aquedutos de 6 milhas de comprimento, mas a água chegava morna. Jesus usa sua própria geografia contra eles. Porquanto és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como as águas termais de 40 graus Celsius da vizinha Hierápolis. Aconselha-os a comprar ouro refinado a 2.200 graus. A mensagem estava enviada, mas então a câmera muda de ângulo para a sala de controle do universo, e o que encontra acima desafia toda a lógica humana. Capítulo 4. João vê uma porta aberta no céu, sobe, e o primeiro que vê é um trono, mas não é de madeira nem de ferro. O que está sentado brilha como pedras preciosas de jaspe e sárdio. Estas pedras têm uma dureza de 7 na escala de Mohs. Há um arco-íris ao redor do trono, mas é verde esmeralda, abrangendo 120 graus de visão. Ao redor do centro de comando há 24 tronos mais. Neles, 24 anciãos. Levam coroas de ouro de 24 quilates. Representam a fusão perfeita, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. E o som é aterrador. Do trono saem relâmpagos e trovões que rompem a barreira do som a 150 decibéis. Frente ao trono, há um mar de cristal. Uma extensão plana e perfeita de mais de meia milha quadrada, similar à descrição do Êxodo. Mas o mais estranho são os guardas de segurança, 4 seres viventes. Tem olhos ao redor de todo o seu corpo, visão de 360 graus. Nada lhes escapa. O primeiro parece um leão com uma juba de 20 polegadas. O segundo, um bezerro de 1.100 libras. O terceiro tem rosto de homem, de uns 5 pés e 10 polegadas. O quarto é como uma águia em voo, com uma envergadura de 10 pés. Cada um tem 6 asas, e não descansam. Repetem uma sequência de áudio contínua, 24 horas por dia. Santo, santo, santo. Estão glorificando o Criador de um universo que tem 4.500 milhões de anos terrestres. A atmosfera é elétrica, mas então a atenção se centra em um objeto que mudará o destino da Terra. O rolo dos 7 selos. Capítulo 5. Na mão direita do que está no trono há um rolo. Está escrito por dentro e por fora. Isso é incomum. Normalmente os rolos só eram escritos por um lado. Este tem tanta informação que transborda, mede uns 15 pés desenrolado. Mas há um problema.
Está selado com 7 selos de cera romana. Não é um documento público, é o título de propriedade da terra. E está bloqueado. Um anjo forte pergunta aos gritos: quem é digno de abrir o livro? Silêncio. 10 bilhões de anjos observam. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. Ninguém tem as credenciais. João, oprimido pelo desespero de que o plano de Deus pare, começa a chorar. Mas um dos anciãos lhe diz: não chores. Olhe de novo. Aí está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando João olha, não vê um leão. Vê um cordeiro. Um cordeiro que parece ter sido degolado. Tem 7 chifres e 7 olhos. Isto representa a onipotência e vigilância total. Ele toma o livro. Nesse momento, o céu explode. Os 24 anciãos tocam harpas de 12 cordas, seguram taças de ouro cheias de incenso, uns 100 gramas cada uma, que representam as orações acumuladas de 1 bilhão de santos ao longo da história. Cantam uma canção nova. Reconhecem que seu sangue, essas 3.000 gotas derramadas na crucificação, foi o preço de compra. Comprou gente de 144 tribos e 70 nações. E então o coro se expande. João escuta 10.000 vezes 10.000 anjos, 100 milhões de seres celestiais gritando ao uníssono. E logo une-se toda a criação, 100 trilhões de criaturas no céu, na terra e no mar. O cordeiro tem o livro. O primeiro selo está a ponto de romper-se. E quando esse selo se romper, a paz na terra se acabará em um instante. Um cavaleiro vem a caminho, e não vem para fazer amigos. Quando os montes caem. O ambiente na sala do trono muda drasticamente com o deslocamento dos 4 cavaleiros, quando o cordeiro rompe o primeiro selo de cera. O som é seco, definitivo. Um dos 4 seres viventes, o que tem aspecto de leão, grita com uma voz de 120 decibéis. Vem! E aqui é onde a história se acelera. Aparece um cavalo branco. Mas não se confunda, isto não é um conto de príncipes. O cavaleiro tem um arco de uns 6 pés de comprimento, uma arma de longo alcance. É-lhe dada uma coroa, e sai vencendo e para vencer. Os historiadores militares veem aqui uma tática de conquista rápida, similar às campanhas relâmpago de Antíoco Epifânio no 175 a.C., mas em escala global. Este cavaleiro representa a conquista diplomática e militar, uma falsa paz que engana as massas. É o início de uma nova ordem mundial que parece perfeita, mas é uma armadilha. Mas o segundo selo se rompe. O ser vivente com o rosto de bezerro dá a ordem. Sai um cavalo vermelho. A cor é vermelho fogo, indicando o derramamento de sangue. Ao cavaleiro é dada uma grande espada, provavelmente uma machaira romana de 2 pés de aço temperado. Sua missão é específica: tirar a paz da terra. Não é uma guerra localizada. É um conflito civil global, onde as pessoas se eliminam umas às outras. Estamos falando de um colapso social total. As estatísticas de guerras passadas, como os 5 milhões de baixas nas campanhas romanas entre o 96 e o 180 d.C., parecerão um jogo de crianças comparado com isto. Então, o terceiro selo. O ser vivente com o rosto de homem fala. Sai um cavalo preto. O cavaleiro tem uma balança na mão, e escuta-se uma voz que dita os preços do mercado de ações do Apocalipse: 2 libras de trigo por 1 denário e 6 libras de cevada por 1 denário. Analisemos a economia aqui. 1 denário era o salário de um dia completo de trabalho no século I. Basicamente, você trabalhará 12 horas apenas para comprar pão suficiente para sobreviver um dia. É uma hiperinflação de 1000%. A voz acrescenta: não danifiques o azeite nem o vinho. Isto significa que os produtos de luxo dos ricos seguirão intactos, enquanto a classe trabalhadora luta pelas calorias básicas. É a brecha de riqueza maior da história humana. Mas o pior está por chegar. O 4º selo. O ser vivente com o rosto de águia grita. Aparece um cavalo amarelo. A cor em grego é chloros, um verde pálido, a cor de um corpo em decomposição. O cavaleiro tem nome: Morte, e o Hades o segue de perto como um caminhão de coleta. É-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. Faça os cálculos. Se somos 8 bilhões de pessoas hoje, isso significa que 2 bilhões de pessoas perecem. As causas são 4: espada, guerra, fome, colapso de suprimentos, mortalidade, epidemias biológicas e as bestas da terra. Imagine o ecossistema colapsando e predadores de 400 libras entrando em zonas urbanas. É uma limpeza demográfica sem precedentes. Mas isso foi apenas o aquecimento, porque o 5º selo revela um clamor ensurdecedor debaixo do altar.
A cena muda da terra para o céu. João vê debaixo do altar as almas dos que haviam sido eliminados por causa da palavra de Deus. Não são poucos. Estima-se que no primeiro século já havia 100.000 mártires. Estes não são espíritos passivos. Gritam em alta voz, pedem justiça. São-lhes dadas vestes brancas, túnicas de linho de alta qualidade, e disse-lhes que descansem um pouco mais. Tem que esperar até que se complete o número dos seus conservos que também vão perecer. É uma lista de espera macabra, com um número fixo de baixas requeridas antes do final. E então o sexto selo rompe a física do planeta com um caos cósmico de magnitude 9. Produz-se um grande terremoto, não é um tremor de magnitude 5. Estamos falando de um evento de magnitude 9 ou superior na escala de Richter, capaz de mover placas tectônicas inteiras. O Sol se torna negro como saco de silício, um tecido áspero de pelo de cabra. Isto sugere uma camada massiva de cinza vulcânica ou escombros na atmosfera superior, bloqueando a luz ultravioleta. A Lua torna-se como sangue, um fenômeno óptico causado pela dispersão de luz através de partículas pesadas no ar. E as estrelas do céu caem sobre a terra. João usa uma analogia agrícola, como a figueira deixa cair seus figos quando é sacudida por um vento forte. Em termos modernos, isto é uma chuva de meteoritos massiva, fragmentos de rocha espacial de 4 polegadas atingindo a superfície a velocidades de 40.000 milhas por hora. O céu desaparece como um pergaminho que se enrola, é uma distorção atmosférica total, e aqui está o dado geológico: cada montanha e cada ilha se move de seu lugar. Placas tectônicas deslocando-se milhas em minutos. A reação humana é o pânico absoluto. Os reis, os magnatas da tecnologia, os generais de 4 estrelas, os ricos e os pobres escondem-se nas cavernas e entre as penhas dos montes. Pedem às rochas que caiam sobre eles. Preferem ser esmagados por toneladas de granito a enfrentar a ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira e ninguém pode sustentar-se em pé. Mas justo quando parece que o planeta vai se desintegrar, tudo para o intervalo dos 144.000 selados. Capítulo 7. João vê 4 anjos nos 4 pontos cardeais da Terra. Tem uma missão de controle climático, deter os ventos. Nenhuma brisa de 1 milha por hora se move. O mar fica como um espelho. As árvores não se agitam. É uma calma antinatural. Outro anjo sobe do leste com o selo do Deus vivo. Grita aos 4 anjos: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado em suas testas os servos do nosso Deus. Aqui entram os números precisos: 144.000 selados. E não são aleatórios. São 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, 12.000 de Judá, 12.000 de Ruben, 12.000 de Gade, 12.000 de Aser, 12.000 de Naftali, 12.000 de Manassés, 12.000 de Simeão, 12.000 de Levi, 12.000 de Issacar, 12.000 de Zebulon, 12.000 de José, 12.000 de Benjamim. É uma operação de proteção espiritual de alta precisão, 12 por 12 por 1.000. Simboliza uma estrutura militar completa e organizada. Depois disto, João vê algo que rompe seus esquemas. Uma grande multidão. Ninguém podia contá-la. 10 milhões, 100 milhões, talvez mais, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão diante do trono vestidos de roupas brancas com palmas de 6 pés nas mãos. Um dos anciãos explica a João quem são. Estes são os que saíram da grande tribulação. Lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Sobreviveram ao pior que a história ofereceu. Agora servem dia e noite em um templo de 1 quilômetro quadrado. Já não terão fome nem sede. O sol não os queimará com radiação ultravioleta extrema. Porque o Cordeiro os pastoreará a fontes de águas vivas, fluindo a 100 litros por segundo. A calma dura pouco, porque o 7º selo abre caminho para um silêncio de meia hora que precede a devastação. Capítulo 8. O Cordeiro abre o 7º selo. E ocorre algo aterrador. Silêncio no céu por meia hora. 30 minutos exatos. Nenhum canto de santo, santo, santo. Nenhum trovão. Nada. É a tensão antes da execução. João vê 7 anjos que estão de pé diante de Deus. São-lhes dadas 7 trombetas de bronze de 3 pés de comprimento. Outro anjo vem com um incensário de ouro de 10 libras. Para-se diante do altar. Adiciona muito incenso às orações de todos os santos. A fumaça sobe. E então, o anjo toma o incensário, enche-o do fogo do altar
brasas ardendo a 1000 graus Celsius, e lança-o à terra. O impacto é imediato. Trovões, vozes, relâmpagos de 1 bilhão de volts e um terremoto de magnitude 8,5. Os 7 anjos com as trombetas preparam-se para tocar, e quando soa a primeira trombeta, a terra queimada torna-se uma realidade. O primeiro anjo toca. Produz-se saraiva e fogo misturados com sangue. Isto cai sobre a terra. Os dados de danos são catastróficos. A terça parte das árvores queima. Estamos falando de florestas inteiras, a Amazônia, a taiga, reduzidas a cinzas. E toda a erva verde, milhões de milhas quadradas de vegetação, é consumida. A cadeia alimentar terrestre colapsa instantaneamente. O terror aumenta com a segunda trombeta quando o oceano começa a sangrar. O segundo anjo toca. Algo como uma grande montanha ardendo em fogo é precipitado no mar. Os astrofísicos descreveriam isto como um impacto de asteroide massivo no oceano. O resultado: a terça parte do mar converte-se em sangue. A contaminação química e orgânica é total. A terça parte dos seres viventes que estão no mar perece. 100 trilhões de criaturas marinhas flutuam mortas. E a terça parte dos navios é destruída. 100.000 barcos comerciais, petroleiros e porta-aviões afundam. O comércio global para bruscamente. A devastação hídrica continua com a terceira trombeta e a estrela Absinto. O terceiro anjo toca. Cai do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha de acetileno. Seu nome é Absinto. Não cai no mar, cai nos rios e nas fontes das águas. Afeta a terça parte das reservas de água doce do planeta. A água torna-se amarga, tóxica. O absinto é uma substância extremamente amarga. Muitos homens, possivelmente 1 bilhão, perdem a vida por beber estas águas contaminadas. É uma crise hídrica de nível de extinção. Então chega a quarta trombeta e com ela um apagão cósmico. O quarto anjo toca. A terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas são feridas. A luminosidade do planeta baixa 33%. O dia perde 1/3 da sua luz. A noite torna-se mais escura e fria. As temperaturas globais caem em picada. A fotossíntese para. E então um anjo voa pelo meio do céu gritando: "Ai, ai, ai dos que moram na terra!" Porque as 3 trombetas que faltam são piores. O horror alcança um novo nível com a quinta trombeta e a abertura do abismo. Capítulo 9. O quinto anjo toca. João vê uma estrela que caiu do céu à terra, mas esta estrela tem inteligência. É-lhe dada a chave do poço do abismo. Abre o poço. Sobe fumaça, como de um grande forno industrial, escurecendo o sol e o ar com partículas de fuligem e enxofre. Da fumaça saem gafanhotos sobre a terra, mas não são insetos normais. Analisemos a biologia destas criaturas porque é material de pesadelo. É-lhes dado poder como os escorpiões da terra. É-lhes ordenado não danificar a erva, a pouca que resta, nem coisa verde, mas apenas os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Não lhes é permitido eliminá-los, mas atormentá-los 5 meses. 150 dias de dor contínua. O tormento é como picada de escorpião, injetando neurotoxinas que causam dor extrema, mas não letal. Naqueles dias, os homens buscarão o final das suas vidas, mas não o acharão. Quererão deixar de existir, mas a morte fugirá deles. É um estado de imortalidade dolorosa temporária. A aparência dos gafanhotos é tecnologia de guerra biológica. Parecem cavalos preparados para a guerra. Têm coroas de ouro, rostos humanos, cabelo de mulher, comprido de umas 20 polegadas, dentes de leão, caninos de 4 polegadas desenhados para rasgar. Têm couraças de ferro. E o ruído das suas asas é como o estrondo de carros de muitos cavalos correndo à batalha. 100 decibéis de zumbido constante, tem caudas como de escorpiões e ferrões, e tem um rei sobre elas, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, significa o destruidor. O primeiro ai passou, faltam 2. Finalmente soa a sexta trombeta libertando um exército de 200 milhões. O sexto anjo toca. João ouve uma voz dentre os 4 chifres do altar de ouro. Ordena: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates.
Este rio, de 1.100 milhas de comprimento, tem sido a fronteira histórica de impérios antigos. Agora, 4 entidades poderosas são libertadas. Estavam preparados para a hora, dia, mês e ano exatos. Sua missão: eliminar a terça parte dos homens. Se restavam 6 trilhões, agora 2 trilhões mais perece. A população humana reduz-se à metade em questão de meses. O meio de execução é um exército. João ouve o número: 200 milhões de cavaleiros. Para colocar em perspectiva, o exército ativo maior da Segunda Guerra Mundial não chegava nem a uma fração disto. Os cavalos e cavaleiros são terríveis, couraças de fogo, vermelho, jacinto, azul e enxofre, amarelo. As cabeças dos cavalos são como cabeças de leões. De suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre. É artilharia pesada biológica ou mecânica. Por estas 3 pragas foi eliminada a terça parte dos homens. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas, semelhantes a serpentes, têm cabeças e com elas danificam. E aqui está o dado mais triste de todos. O resto dos homens, os que não foram eliminados por estas pragas, não se arrependeram. Seguiram adorando os demônios e as imagens de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Materiais inertes que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. A palavra grega é farmakeia, relacionada com drogas. Nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. O mundo está em ruínas. A metade da humanidade desapareceu. A água é veneno. O céu é escuro e demônios soltos patrulham as ruas. Mas justo quando você pensa que já viu tudo, aparece um anjo com um livrinho na mão. E o que João tem que fazer com esse livro é indigesto. E logo aparecem 2 testemunhas em Jerusalém que têm o poder de fechar o céu para que não chova durante 3 anos e meio. Basicamente, 2 homens contra o império do anticristo. Quer saber quem ganha essa briga de rua sobrenatural? Dê like, inscreva-se e prepare-se, porque na parte 3, a besta sobe do abismo e a marca do 666 torna-se obrigatória para comprar uma barra de pão. Você não vai querer perder esse dado. 1260 dias de resistência. A cena muda drasticamente quando João vê descer do céu o agente do livrinho, outro anjo forte. E sua descrição física é intimidante. Vem envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto brilha como o sol, uma luminosidade de 6.000 graus Kelvin. Suas pernas são como colunas de fogo de 6 pés de altura. O que faz é um ato de reclamação territorial. Põe seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É uma postura de domínio global. Tem em sua mão um livrinho aberto. Clama em alta voz, como ruge um leão, superando os 110 decibéis. E quando clama, 7 trovões emitem suas vozes. João prepara sua caneta para escrever, mas uma voz do céu lhe dá uma ordem de classificação. Sela as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escrevas. Há informações tão sensíveis que permanecem classificadas como top secret, inclusive agora. O anjo jura pelo Criador do céu, da terra e do mar, que o tempo não seria mais. A contagem regressiva parou. Nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus se consumará. A voz diz a João: vai, toma o livrinho. João se aproxima do anjo gigante. Pede-lhe o livro. O anjo lhe diz: toma, e come-o. A instrução é específica. Ele amargará o teu ventre, mas em tua boca será doce como o mel. João o come. Na boca sabe a mel de 500 gramas de pureza. É a doçura da palavra de Deus. Mas assim que chega ao estômago, torna-se ácido, um pH de 1 causando dor. Saber o futuro é uma carga pesada. Disse-lhe: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. A missão de João se reinicia com dados de nível geopolítico. João recebe uma ordem de reiniciar sua profecia, e isto nos leva diretamente à zona de conflito das 2 testemunhas em Jerusalém. Capítulo 11. João recebe uma cana de medir, similar a uma vara de 10 pés. Ordena-se-lhe medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Isto implica que, neste ponto do futuro, o 3º templo em Jerusalém já está construído e operacional. Mas há uma advertência territorial. O pátio que está fora do templo deixa-o de parte, e não o Messas, porque foi entregue aos gentios. Eles pisarão a cidade santa, Jerusalém, por 42 meses. Faça as contas. 42 meses são 1260 dias.
3 anos e meio exatos de ocupação militar estrangeira. E aqui entram os operativos especiais de Deus. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Estão vestidas de saco, roupa de luto áspera. São as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Suas capacidades defensivas são tecnologia de ponta divina. Se alguém quiser causar-lhes dano, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. Não precisam de guarda-costas, são lança-chamas humanos. Se alguém tenta eliminá-los, deve ser eliminado da mesma maneira. Tem poder sobre a meteorologia, fecham o céu para que não chova nos dias da sua profecia. 3 anos e meio de seca absoluta no Oriente Médio. A água torna-se o recurso mais caro do planeta. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E podem ferir a terra com toda a praga, quantas vezes quiserem. Mas, como tudo nesta guerra, tem um limite de tempo. Quando tiverem acabado o seu testemunho, ao final dos 1260 dias, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles. E desta vez, a besta ganha. Vence-os e elimina-os. Seus corpos ficam expostos, mas aqui entra uma reviravolta no roteiro com um espetáculo global e uma ressurreição que o mundo inteiro verá em tempo real. Seus corpos mortos ficam estendidos na praça da grande cidade. João identifica a localização geograficamente, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. É Jerusalém, e aqui entra a tecnologia moderna. E os de povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio. Para que todas as nações vejam algo em tempo real, você precisa de satélites, internet e transmissão ao vivo de 24 horas. O mundo inteiro observa os corpos em decomposição. Não permitem que sejam sepultados. É uma festa global. Os moradores da terra se regozijam sobre eles. Alegram-se. Enviam presentes uns aos outros, como em um Natal distorcido. Por quê? Porque estes 2 profetas tinham atormentado os moradores da terra com secas e pragas. Mas aqui está a reviravolta. Depois de 3 dias e meio, o espírito de vida procedente de Deus entra neles. Levantam-se sobre seus pés, ao vivo, em televisão global. O terror cai sobre os espectadores, um medo paralisante de nível 10, e ouvem uma grande voz do céu: subi para aqui. Subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram, sem truques de câmera, ascensão física. Naquela hora, houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade de Jerusalém desmoronou. As estatísticas de baixa são precisas. Morreram 7.000 homens. Os demais se aterrorizaram e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. O terceiro ai vem rápido. Enquanto isto ocorre na Terra, no espaço explode a guerra das galáxias entre Miguel e o dragão. Capítulo 12. Aparece um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Está grávida e clama com dores de parto. Simbolicamente representa Israel produzindo o Messias. E aparece outro sinal, um grande dragão escarlate. Tem 7 cabeças e 10 chifres, em suas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrasta a 3ª parte das estrelas do céu e lança-as sobre a terra. Isto confirma que 1/3 dos anjos originais se uniu à rebelião de Lúcifer. O dragão para diante da mulher para devorar o seu filho assim que nasça. Ela dá à luz um filho homem, destinado a reger todas as nações com vara de ferro. O menino é arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher foge para o deserto. Tem um lugar preparado por Deus para ser sustentada por 1260 dias. Outra vez, 3 anos e meio de proteção em um bunker divino, possivelmente na zona rochosa de Petra, Jordânia. Mas no espaço explode a guerra. Miguel e os seus anjos lutam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutam, mas não prevalecem. Não se acha mais lugar para eles no céu. O grande dragão é lançado fora. A serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro, é arrojado à terra, e os seus anjos são arrojados com ele. Ouve-se uma grande voz no céu. Agora veio a salvação, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Mas há uma advertência para nós. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quando o dragão vê que foi arrojado à terra, persegue a mulher. Mas são dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Voa para o deserto, para o seu lugar.
Ali é sustentada por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Em linguagem profética, isto é 1 ano, mais 2 anos, mais meio ano, 3 anos e meio. A serpente lança da sua boca água como um rio atrás da mulher para a afogar, mas a terra ajuda a mulher. A terra abre a sua boca e engole o rio, geologicamente uma fissura massiva que absorve a inundação. O dragão enfurece-se e vai fazer guerra contra o resto da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A perseguição torna-se global. Com o dragão na terra, a perseguição se intensifica e surge a besta do mar, o ditador definitivo. Capítulo 13. João para sobre a areia do mar. Vê subir do mar uma besta. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Em seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Esta criatura é uma quimera genética e política. Era semelhante a um leopardo, velocidade de conquista como o Império Grego. Seus pés eram como de urso, força bruta como o Império Medo-Persa, sua boca como boca de leão, autoridade devoradora como o Império Babilônico. E o dragão, Satanás, dá-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. João vê uma das suas cabeças como ferida de morte, um assassinato público. Mas a sua ferida mortal é curada, o mundo inteiro se maravilha, seguem a besta. Adoram o dragão e adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá lutar contra ela? Não é apenas um líder político, é um ídolo militar invencível. É-lhe dada uma boca que fala grandes coisas e blasfêmias, e é-lhe dada autoridade para agir por 42 meses. De novo, a segunda metade da tribulação abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que moram no céu. E é-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. É-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É o primeiro governo mundial verdadeiramente totalitário. Todos os que moram na terra a adoraram, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde o princípio do mundo. Mas este líder não vem sozinho, traz consigo um ministro de propaganda, a besta da terra. João vê outra besta subir da terra. Tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como dragão. Parece inofensivo, religioso, mas sua mensagem é satânica. Exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela. Faz com que a terra e seus moradores adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E faz grandes sinais. De fato, faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. É um espetáculo pirotécnico sobrenatural para validar sua autoridade. Engana os moradores da terra com estes sinais. Manda aos moradores da terra que façam uma imagem à besta, uma estátua ou um holograma massivo. E é-lhe permitido infundir fôlego à imagem da besta. A imagem fala, inteligência artificial avançada ou possessão demoníaca direta. E a imagem faz eliminar todo aquele que não a adore. É idolatria obrigatória sob pena de execução. E aqui vem o golpe final à liberdade humana com o sistema de controle econômico 666. Faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se lhes ponha uma marca. A localização é específica, na mão direita ou na testa, e o propósito é bloqueio econômico total, que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Quer comida? Marca. Quer medicina? Marca. Quer combustível? Marca. Sem ela você é um fantasma no sistema. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Enquanto o mundo cai sob este controle, a cena muda para o Monte Sião, onde se reúnem os 144 mil da Resistência Santa. Capítulo 14. Mudança de cena. João vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Com ele, os 144 mil. Tem o nome dele e o de seu pai escrito na testa. São a contraparte santa dos marcados pela besta. João ouve uma voz do céu, como estrondo de muitas águas e como som de grande trovão. E som de arpistas. Cantam um cântico novo diante do trono. Ninguém podia aprender o cântico senão aqueles 144 mil que foram redimidos de entre os da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram redimidos como primícias para Deus. Em suas bocas não se achou mentira, pois são sem mancha. Então, 3 anjos voam pelo céu com as mensagens finais antes do colapso. João vê voar pelo meio do céu outro anjo.
tem o evangelho eterno. Prega aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Diz em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo é chegada. Outro anjo segue, dizendo: caiu Babilônia, a grande cidade, porque fez beber a todas as nações do vinho do furor da sua fornicação. O sistema mundial corrupto está colapsando. E o terceiro anjo o segue com uma advertência final de gravidade extrema. Diz em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na sua testa ou na sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus. Este vinho está vazado puro, sem mistura, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem repouso de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ouvi uma voz que do céu me dizia: escreve, bem-aventurados desde agora os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, porque as suas obras com eles seguem. As advertências terminam, e chega o momento da execução com a colheita da terra. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um sentado semelhante ao Filho do Homem. Tem na sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada, uma ferramenta de ceifa de 3 pés de aço celestial. E outro anjo saiu do templo, clamando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: mete a tua foice e ceifa, porque a hora de ceifar é chegada, pois a seara da terra está madura. E o que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Saiu outro anjo do templo que está no céu, tendo também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo. E chamou em alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: mete a tua foice afiada, e vindima os cachos da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo lançou a sua foice na terra, e vindimou a vinha da terra, e lançou as uvas no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue, mas não uma poça. O sangue chegou até aos freios dos cavalos. Isso é uma altura de 4 ou 5 pés, e estendeu-se por 1.600 estádios. Isso são quase 200 milhas de rio de sangue. É um massacre de proporções bíblicas, literalmente. Mas isto é apenas o prelúdio, porque agora que a colheita terminou, restam as taças da ira. 7 taças douradas cheias das pragas finais, e quando se derramarem, não haverá lugar seguro no planeta. As úlceras, o calor extremo e a escuridão total estão a um capítulo de distância. Quer ver como termina o Império da Béstia? Dê like, inscreva-se e não perca a parte 4, onde as taças da ira se esvaziam e o rio Eufrates seca para dar lugar à batalha final, Armagedon. Silêncio final. A cena se translada da colheita sangrenta para uma calma tensa no céu, onde se ativa o protocolo de fechamento do templo. Capítulo 15. João vê outro sinal. Grande e admirável. 7 anjos. Não são mensageiros comuns. Têm as 7 últimas pragas. A palavra-chave aqui é últimas. Significa finais. Com estas, a ira de Deus se consuma. Não há mais advertências. Não há mais trombetas. Apenas execução. João vê um mar de vidro misturado com fogo. Sobre ele estão parados os vitoriosos, os que venceram a besta, a sua imagem, a sua marca e o número do seu nome. Têm harpas de Deus. Cantam o cântico de Moisés, referência a Êxodo 15 após cruzar o Mar Vermelho, e o cântico do Cordeiro. Suas letras são específicas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, justos e verdadeiros os teus caminhos. Reconhecem que todas as nações virão e adorarão, porque os juízos se manifestaram. Mas então, o protocolo de segurança do céu muda drasticamente. O templo do tabernáculo do testemunho se abre. Saem os 7 anjos. Sua vestimenta é operacional e cerimonial. Linho limpo e resplandecente, cingidos ao redor do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro. Estas não são taças de vinho. Estão cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E acontece algo que gela o sangue. O templo enche-se de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no templo. Isto é um fechamento administrativo total.
Durante o tempo que demoram para se esvaziarem estas 7 taças, não há intercessão, não há orações que entrem. O sistema de misericórdia está temporariamente fechado até que se cumpram as 7 pragas. Uma grande voz vinda do templo ordena o início do fim, e com a primeira taça começa uma epidemia dérmica. Capítulo 16. Uma grande voz vinda do templo ordena aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. O resultado foi imediato, uma úlcera maligna e pestilenta. O alvo do ataque é específico, sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Não é um vírus aleatório, é uma praga dirigida geneticamente ou espiritualmente. Em termos médicos, isto assemelha-se a uma necrose tecidual massiva ou aos efeitos da radiação aguda, onde a pele se decompõe em vida. Dolorosa, incurável, visível, aqueles que compraram a sua segurança econômica com a marca agora pagam com a sua saúde física. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, causando uma extinção oceânica total. Nas trombetas, apenas 1/3 do mar foi afetado. Aqui, a destruição é total. O mar tornou-se em sangue como de morto, sangue coagulado, escuro, sem oxigênio, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Falamos da extinção de 100% da biomassa marinha. Plâncton, krill, peixes, baleias, tudo perece. O oceano, que cobre 70% do planeta, torna-se uma fossa séptica global. O odor seria insuportável a centenas de milhas da costa. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, provocando o colapso da água doce. O suprimento de água potável do planeta torna-se em sangue. O anjo das águas justifica a ação. Justo és tu, ó Senhor. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste a beber sangue, pois o merecem. É a lei de Talião aplicada em escala hidrológica. Sem água limpa, a civilização colapsa em 3 dias. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, desencadeando uma tempestade solar extrema. Diferente da quarta trombeta que escureceu o sol, esta taça intensifica a sua atividade. Ao sol foi permitido queimar os homens com fogo. Os astrofísicos chamariam a isto uma ejeção de massa coronal, CME, de classe X, dirigida diretamente à Terra, rompendo a magnetosfera. Os homens foram queimados com o grande calor. Temperaturas que superam os registros históricos de 130 graus Fahrenheit. Golpes de calor massivos, queimaduras de 3º grau por exposição direta. E a reação humana não é arrependimento. Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Não lhe deram glória. O coração humano endureceu-se como o concreto. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, mergulhando a capital em um apagão total. Isto é um ataque direto ao centro de comando do anticristo. O seu reino cobriu-se de trevas. É uma escuridão física e palpável, semelhante à praga do Egito, mas também um colapso da rede elétrica e de comunicações. As pessoas mordiam a língua de dor. A combinação das úlceras da primeira taça, a sede da terceira taça e o calor da quarta taça, somado à escuridão total, cria um cenário de pesadelo psicológico. E ainda assim, blasfemaram contra o Deus do céu pelas suas dores e pelas suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, abrindo a autoestrada dos reis. Este rio, de 1.700 milhas de comprimento, que nasce na Turquia e cruza a Síria e o Iraque, é uma barreira natural histórica. A água secou. O propósito é estratégico, para que estivesse preparado o caminho aos reis do Oriente. Isto facilita o movimento de tropas terrestres massivas da Ásia para Israel. E aqui entra a propaganda sobrenatural. João vê sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos com aparência de rãs. São espíritos de demônios que fazem sinais. Vão aos reis da terra em todo o mundo para os reunir para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A localização da reunião tem um nome em hebraico, Armagedon. Geograficamente é o Vale de Megido ou o Vale de Jezreel em Israel. Uma planície vasta ideal para manobras militares em larga escala, que viu batalhas desde o faraó Tutmés III no século XV a.C. até o general Allenby em 1918. O sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, causando o terremoto definitivo. Saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: "Está feito."
É o fim da ira. Então houve relâmpagos e vozes e trovões, e um grande terremoto. Um terremoto tão grande como nunca houve desde que os homens estão sobre a terra. Os sismólogos não têm uma escala para isto. Provavelmente supere a magnitude 10 ou 11, rompendo a crosta terrestre globalmente. A grande cidade, Jerusalém, rompeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. Nova York, Londres, Tóquio, Xangai. Os arranha-céus desmoronam como castelos de areia. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do ardor da sua ira. A topografia do planeta muda instantaneamente. Toda a ilha fugiu. Desaparecem o Havaí, o Japão, as Filipinas sob tsunamis massivos. E os montes não foram achados. Os Alpes, os Andes, o Himalaia nivelam-se, e do céu caiu sobre os homens uma enorme saraiva. O peso de cada pedra era de 1 talento. Em medidas romanas, 1 talento são aproximadamente 75 libras. Em algumas estimativas gregas, até 100 libras. Imagine blocos de gelo sólido do tamanho de um saco de cimento caindo à velocidade terminal. Esmagam edifícios, veículos e pessoas. E os homens blasfemaram contra Deus pela praga da saraiva, porque a sua praga foi sobremaneira grande. Com o mundo em ruínas, um dos anjos convida João a decodificar a prostituta, o poder por trás do trono. Capítulo 17. Um dos 7 anjos convida João a ver o juízo da grande prostituta. Descreve-a sentada sobre muitas águas. É uma entidade com a qual fornicaram os reis da terra, e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho da sua fornicação. João é levado no espírito ao deserto, e vê uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher é a personificação da riqueza e da corrupção, vestida de púrpura e escarlata, as tintas mais caras da antiguidade, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa um nome escrito, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. João vê que a mulher está bêbada, mas não de vinho. Está bêbada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. João assombra-se. O anjo explica-lhe o mistério. A besta que viste era e não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se assenta a mulher. Historicamente, Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Mas o anjo acrescenta, e são 7 reis. 5 deles caíram. Possivelmente Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Um é Roma no tempo de João. E o outro ainda não veio, e quando vier é necessário que dure breve tempo. E a besta que era e não é também o 8º, e é de entre os 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por uma hora receberão autoridade como rei juntamente com a besta. Tem um mesmo propósito, entregar o seu poder e a sua autoridade à besta. Estes farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E aqui vem a traição política. Os 10 chifres, os 10 líderes globais, e a besta aborrecerão a prostituta. Deixá-la-ão desolada e nua. Devorarão as suas carnes e a queimarão com fogo. Deus pôs em seus corações executar o que ele quis. Porem-se de acordo e darem o seu reino à besta. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A visão continua com a queda econômica global, que deixa os mercadores na ruína absoluta. Capítulo 18. João vê outro anjo descer do céu com grande poder. A terra foi iluminada com a sua glória. Clamou com voz potente. Caiu, caiu a grande Babilônia. Tornou-se em habitação de demônios e guarida de todo o espírito imundo. Todas as nações beberam do vinho do furor da sua fornicação. Os mercadores da terra enriqueceram-se da potência das suas delícias. Uma voz do céu adverte o povo de Deus. Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, nem recebais parte das suas pragas. Os seus pecados chegaram até ao céu. Ordena-se dar-lhe o dobro do que ela deu. Quanto se glorificou e viveu em delícias, tanto dai-lhe de tormento e pranto. Ela diz em seu coração, eu estou sentada como rainha, e não sou viúva, e não verei pranto. Por isso em um só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será queimada com fogo. E aqui começa o lamento econômico mais detalhado da história. Os reis da terra que fornicaram com ela chorarão ao ver a fumaça do seu incêndio.
Parando de longe pelo temor do seu tormento, dirão: ai, ai da grande cidade de Babilônia, a cidade forte, porque em uma hora veio o teu juízo. 60 minutos para o colapso total da superpotência mundial. Os mercadores da terra choram e fazem lamentação, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. João lista o inventário da economia global que acaba de colapsar. É uma lista de 28 categorias de produtos: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, bens de investimento, linho fino, púrpura, seda, escarlata, indústria têxtil de luxo, toda madeira odorífera, todo objeto de marfim, todo objeto de madeira preciosa, de cobre, de ferro, de mármore, materiais de construção e indústria pesada, canela, odores, incenso, mirra, olíbano, indústria cosmética e farmacêutica, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, matérias-primas alimentares, bestas, ovelhas, cavalos, carros, transporte e logística, escravos, almas dos homens, tráfico humano e mão de obra. Os frutos cobiçados pela tua alma afastaram-se de ti. Todas as coisas requintadas e esplêndidas faltaram-te, e nunca mais as acharás. Os mercadores destas coisas pararão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma hora foram consumidas tantas riquezas, e todo piloto, e todos os que viajam em navios e marinheiros, e todos os que trabalham no mar, a indústria naval global, pararam de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, deram vozes dizendo: que cidade era semelhante a esta grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças, porque em uma hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus vos fez justiça nela. Para selar este destino, um anjo poderoso realiza o ato final que silencia a grande cidade para sempre. Um anjo poderoso tomou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, uma rocha circular de centenas de libras. Lançou-a no mar, dizendo: com o mesmo ímpeto será derrubada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. O silêncio cultural e social será absoluto. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas e de trompeteiros não se ouvirá mais em ti. Fim da indústria do entretenimento. Nenhum artífice de ofício algum se achará mais em ti. Fim da manufatura. Ruído de moinho não se ouvirá mais em ti. Fim da produção de alimentos. Luz de lâmpada não brilhará mais em ti. Apagão total. Voz de esposo e de esposa não se ouvirá mais em ti. Fim da vida familiar e social. A razão do juízo é dupla. Primeiro, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, pois pelas tuas feitiçarias foram enganadas todas as nações. Segundo, e mais importante, nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram eliminados na terra. O sistema mundial caiu. A terra está em ruínas pelos terremotos e pela saraiva. Os exércitos estão reunidos no Armagedon. A besta e os 10 reis estão prontos para lutar contra o que vem do céu. E o que vem do céu não é um diplomata, é um general. Quer ver como termina a maior guerra de todos os tempos? Quer ver o cavaleiro do cavalo branco com olhos de fogo pisar o lagar da ira? Dê like, inscreva-se e ative o sino para a parte final. O Rei dos Reis desce na parte 5 e você não vai querer perder o desenlace da história humana. Não toques no código. Enquanto a fumaça de Babilônia sobe da terra, o céu muda de frequência com uma celebração no centro de comando. Capítulo 19. João ouve uma grande voz de grande multidão no céu. Não é um sussurro, é um coro massivo de milhões de seres gritando Aleluia! A razão é judicial, porque os seus juízos são verdadeiros e justos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra e vingou o sangue dos seus servos. A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. É uma destruição permanente. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostram-se, e sai uma voz do trono: louvai o nosso Deus, todos os seus servos. Então o som amplifica-se. João descreve-o como a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e como a voz de grandes trovões. 150 decibéis de adoração pura. O anúncio é claro. São chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. A esposa, os santos, vestiu-se de linho fino, limpo e resplandecente. O texto especifica o que é este tecido. O linho fino são as ações justas dos santos.
Não é tecido físico, é o registro acumulado da justiça humana redimida. Então o céu abre-se e produz-se o desembarque do rei. Operação Céu Aberto. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Desta vez não é o falso pacificador do capítulo 6 com um arco. Este cavaleiro tem nomes de código militar, fiel e verdadeiro. Sua missão: com justiça julga e peleja. Suas especificações físicas são aterrorizantes. Seus olhos são como chama de fogo. Visão térmica e penetrante de 2.700 graus. Na sua cabeça há muitos diademas. Não uma coroa, mas múltiplas, simbolizando soberania absoluta sobre cada nação existente. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Um nível de classificação de segurança acima de Top Secret. Está vestido com uma veste tingida em sangue. Seu nome é o Verbo de Deus. E não vem sozinho. Os exércitos celestiais seguem-no em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. Da sua boca sai uma espada aguda, uma lâmina de 2 gumes para ferir as nações. A regra de engajamento é clara. Regelazar com vara de ferro. Tolerância zero. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestidura e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes do impacto, faça um convite macabro para a ceia das aves para limpar o campo de batalha. Antes do impacto, um anjo coloca-se no sol, uma posição de visibilidade global. Clama em alta voz a todas as aves que voam pelo meio do céu, abutres, águias, condores. O convite é macabro. Vinde e ajuntai-vos à grande ceia de Deus. O menu não é grão, é carne, carnes de reis, carnes de capitães, carnes de fortes, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. É uma operação de limpeza biológica massiva depois da batalha. Os exércitos estão reunidos, mas o que se segue na Batalha de Armagedon não é um combate prolongado, é uma execução sumária. Vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrear contra o que montava o cavalo e contra o seu exército. Mas não há batalha prolongada, não há cerco. A besta foi presa, e com ela o falso profeta que tinha feito diante dela os sinais com os quais tinha enganado os que receberam a marca da besta. Estes 2 foram lançados vivos dentro de um lago de fogo que arde com enxofre. Falamos de uma imersão imediata em magma vulcânico ou plasma a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, mas com uma natureza espiritual eterna. E os demais, os milhões de soldados reunidos em Megido, foram eliminados com a espada que saía da boca do que montava o cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Com a besta eliminada, começa o milênio, uma era de prisão de máxima segurança para o antigo inimigo. Capítulo 20. Um anjo desce do céu. Tem a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Prende o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás. Amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, encerrou-o e pôs o seu selo sobre ele. O objetivo: para que não enganasse mais as nações até que fossem cumpridos 1000 anos. É um bloqueio de informação total, sem influência demoníaca na terra por um milênio. João vê tronos. Assentaram-se sobre eles os que receberam faculdade de julgar, e vê as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, aqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem, viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O resto dos mortos não tornaram a viver até que se cumprissem 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Quando os 1000 anos se cumprirem, haverá uma última rebelião de Gog e Magog que termina em um instante. Quando os 1000 anos se cumprirem, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a Gog e a Magog, referência a Ezequiel 38. Reúne-os para a batalha. O número deles é como a areia do mar, subiram sobre a largura da terra. Cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, Jerusalém restaurada. Mas não há combate corpo a corpo. De Deus desceu fogo do céu e os consumiu, um ataque orbital divino instantâneo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Com o mal erradicado, estabelece-se o grande trono branco para uma auditoria forense final de cada alma. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele.
de diante do qual fugiram a terra e o céu, e nenhum lugar se achou para eles. A realidade física, tal como a conhecemos, desintegra-se. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Os registros de cada vida humana, cada ação, cada palavra, cada pensamento, dados armazenados na nuvem divina. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não há apelação. O julgamento é binário. Ou estás no livro, ou estás no lago. Depois do julgamento, João vê descer o projeto Nova Jerusalém, uma cidade com especificações técnicas de outro mundo. Capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Já não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Mas também há uma lista de exclusão. Mas os covardes e incrédulos, os abomináveis e homicidas, os fornicários e feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Então, um dos 7 anjos leva João a um monte grande e alto para mostrar-lhe a arquitetura da cidade. Tinha a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, diáfana como o cristal. Um anjo leva João a tomar as medidas e materiais desta estrutura colossal, e as dimensões são astronômicas. O anjo tinha uma cana de medir de ouro. A cidade está estabelecida em quadrado. Seu comprimento é igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana, 12.000 estádios. Façamos a conversão. Um estádio são cerca de 600 pés. 12.000 estádios são aproximadamente 1.400 milhas, ou 2.200 quilômetros. O comprimento, a altura e a largura delas são iguais. É um cubo perfeito ou uma pirâmide massiva. Para colocar em perspectiva, cobriria de Nova York até a Flórida e elevar-se-ia até ao espaço exterior, superando a Estação Espacial Internacional. Mediu o seu muro, 144 côvados, cerca de 216 pés de espessura ou altura, medida de homem, que é de anjo. O material do muro era de jaspe, mas a cidade mesma era de ouro puro, semelhante ao vidro limpo. Ouro transparente, uma estrutura molecular desconhecida para nós. Os 12 fundamentos da cidade não são de concreto, são uma exibição de gemologia divina. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda pedra preciosa. Esta não é uma lista aleatória. É um espectro de cores deslumbrante. Jaspe, provavelmente verde ou cristalino, safira, azul profundo, ágata, calcedônia, azul céu ou acinzentado, esmeralda, verde brilhante, ônix, sardônica, vermelho com branco, cornalina, sárdio, vermelho sangue, crisólito, amarelo dourado, berilo, verde mar, topázio, amarelo esverdeante, crisópraso, verde maçã, jacinto, violeta ou azul avermelhado, ametista, púrpura intenso. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. Imagine o tamanho da ostra necessária para produzir uma pérola de centenas de pés de altura. E a rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo e o Cordeiro. A cidade não tem necessidade de sol nem de lua que nela brilhem, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua luminária. As nações que tiverem sido salvas andarão à luz dela. Suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite. No centro desta metrópole, João descreve a fonte de energia e o encerramento da visão. Capítulo 22. Mostrou-me um rio limpo de água da vida, resplandecente como cristal. Saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Produz 12 frutos, dando cada mês o seu fruto. Uma colheita contínua e variada, e as folhas da árvore eram para a saúde das nações.
Não haverá mais maldição. E verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas. Não tem necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo encerra a visão com uma advertência final de segurança para qualquer um que leia este livro. O anjo diz a João: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que é injusto, faça injustiça ainda. O que é imundo, seja imundo ainda. O que é justo, pratique a justiça ainda. O que é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para recompensar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e para que entrem pelas portas na cidade. Mas os cães ficarão de fora, e os feiticeiros, e os fornicários, e os homicidas, e os idólatras, e todo aquele que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E aqui está a cláusula de direitos de autor mais estrita do universo. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O legado do Apocalipse moldou a história humana por quase 2 milênios. Este texto, escrito por um ancião exilado em uma ilha grega há 1900 anos, moldou a história humana. Canonizado no Concílio de Cartago em 397, inspirou desde o Beato de Liébana no século VIII até sucessos de bilheteria modernos. Com traduções para mais de 2.500 idiomas, sua advertência continua sendo a mais lida e debatida do planeta. Desde as interpretações preteristas que veem a queda de Jerusalém no ano 70, até as futuristas que esperam o soar da trombeta amanhã mesmo, uma coisa é certa: o livro promete um final feliz para uns e um terror inimaginável para outros. A pergunta é: em que lado do muro de jaspe estarás tu quando o céu se abrir? Mas aqui está o problema: a maioria das pessoas ignora as advertências até que começa a chover fogo. E a pergunta controversa que ninguém quer responder é: se o sistema da marca 666 fosse implementado amanhã sob a desculpa de segurança global e acesso à comida, terias a coragem de morrer de fome antes de aceitar o código ou unir-te-ias à fila para sobreviver? Se esta viagem pelo fim dos tempos te abriu os olhos, destrói esse botão de like, subscreve para mais imersões profundas em mistérios antigos e comenta abaixo. Acreditas que já estamos vivendo as dores de parto? Vemo-nos no próximo vídeo.